Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje, domingo, conhecido como domingo da Páscoa, o dia da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, o grande acontecimento da história da humanidade. E eu quero então trazer um estudo bíblico nesta manhã para os meus queridos irmãos e irmãs sobre a ressurreição de Jesus, a credibilidade da ressurreição de Cristo Jesus. Eu vou estar citando muitos textos da Bíblia Sagrada, mas eu quero inicialmente começar com o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 4. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios trata da doutrina da ressurreição. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição dos salvos em Cristo Jesus e também a ressurreição de todas as pessoas. Então leiamos esses dois versículos. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz assim, Paulo escrevendo disse, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vou ler também o texto de Atos, capítulo 1, versículo de número 3, palavras de Lucas, no livro de Atos. Disse assim, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois de ressuscitado, apareceu com muitas provas incontestáveis, disse Lucas. E são realmente muitas as provas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O túmulo vazio, o aparecimento de Jesus às mulheres, depois aos apóstolos. Ele foi visto depois de ressuscitado por mais de 500 irmãos, diz a palavra de Deus. Apareceu posteriormente para o grande perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, que teve encontro com ele no caminho de Damasco. Os discípulos que estavam com tanto medo, depois da ressurreição de Jesus, tornaram-se ousados, corajosos para proclamar a mensagem de Cristo Jesus. Então trataremos da credibilidade da ressurreição. Primeiro vamos observar a necessidade da ressurreição de Jesus Cristo. A vida de Jesus sem pecado, então tornou impossível ser ele retido pela a morte. Pedro, no seu primeiro discurso lá em Atos, diz assim, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não era possível ser retido por ela, porque Jesus é o Filho de Deus. Não era possível ser retido por ela, porque Jesus Cristo nunca pecou. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas Jesus nunca pecou. Ele foi à cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. É impressionante observar as reivindicações de todas as afirmações de Cristo Jesus. Sempre quando Cristo falava sobre o seu sofrimento, falava sobre a morte, ele falava também a respeito da sua ressurreição. O texto de João, capítulo 2, versículo 19, quando estava mostrando para Jesus as construções do templo, Jesus então disse para os discípulos que destruiria aquele templo e reconstruiria em 3 dias. Os discípulos disseram, gastou 46 anos para ser construído aquele templo, mas Jesus falava a respeito do seu próprio corpo, que seria imolado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E depois da ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos então entenderam a palavra do Senhor Jesus. A ressurreição é a prova, é o sinal da aprovação divina ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz. A ressurreição mostra que Deus tinha aceitado a obra redentora de Cristo em nosso favor. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 25, ele diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões
e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então era necessário a ressurreição de Jesus. Vamos observar os resultados da ressurreição do Senhor Jesus. Primeiramente, com referência ao próprio Cristo. O texto de Romanos, capítulo 1, versículo 4, Paulo escreveu essas palavras: que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não foi feito Filho de Deus pela ressurreição, mas ele foi reconhecido, ele foi designado Filho de Deus através da ressurreição. A ressurreição é uma grande prova que Jesus é o Filho de Deus. Pois sabemos que todos morrem, perecem, corpos são corrompidos, mas Deus não permitiu que o corpo de Jesus Cristo experimentasse a corrupção. Ao terceiro dia, Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Por isso a palavra do apóstolo São Paulo, já lida em Atos 2, 23 e 24, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Pedro diz: vós o matastes, crucificando por mãos de Níquel, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era impossível fosse ele retido por ela. Era impossível a morte deter o Filho de Deus. Sabemos que quando Jesus morreu, as autoridades judaicas pediram a Pilatos que selassem aquele túmulo, porque Jesus já tinha dito que ia ressuscitar. E assim fizeram, colocaram uma pedra no túmulo de mais ou menos 1 tonelada, e ali colocaram os guardas para guardar aquele local ali, com medo dos discípulos roubar o seu corpo. Mas ninguém precisava roubar ou tirar o corpo de Jesus, porque Deus o Pai haveria de ressuscitar como de fato ressuscitou. Por isso Paulo escreve em Romanos, capítulo de número 8, versículo 11, se o mesmo Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos, é certo que ele também nos vivificará o nosso corpo mortal, de sorte que vivemos pelo poder do seu Espírito Santo. Agora observemos os resultados da ressurreição de Jesus Cristo com referência a nós, os cristãos. Primeiro, a ressurreição de Jesus assegura-nos a aceitação de Deus. Como nós lemos, Romanos capítulo 3, 25, ele foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Jesus assegura-nos o poder necessário para vencermos o pecado, para vencer todo o mal. Por isso escreveu Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 20, 23, essas palavras: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então a ressurreição de Jesus nos assegura o poder necessário para vencer todo o mal. Ele vence tudo e coloca todas as coisas debaixo dos pés da sua igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Mas a ressurreição do Senhor Jesus concede-nos também o Espírito Santo. A belíssima passagem do Evangelho de João, no capítulo número 7, versículos 37 a 39, diz o texto sagrado da palavra de Deus. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso dizia Jesus a respeito do Espírito Santo que lhe seria concedido.
porque até aquele momento Jesus ainda não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado, não tinha sido glorificado, mas uma vez que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, o Espírito Santo foi enviado aos nossos corações. Por isso a palavra de Deus, exaltado diz, a palavra de Deus diz, exaltado pois a besta de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos capítulo 2, versículo 33. Então, pela ressurreição de Jesus, a igreja recebeu o poder do Espírito Santo. Ele, após a sua ressurreição, apareceu para os seus discípulos e disse para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. E Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo sobre a sua igreja. Espírito que nos dá poder para testemunhar a respeito dele, nos dá poder para vivermos uma vida de obediência, de pureza e santidade na presença do Senhor. A ressurreição do Senhor Jesus também é uma garantia da nossa própria ressurreição. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 14, escreveu essas palavras: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Em João capítulo 14, verso 19, Jesus diz: ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Vivemos pelo poder dele, pelo poder do seu Espírito Santo. Agora, a ressurreição de Jesus com referência aos homens de todo o mundo. Primeiro, a ressurreição do Senhor garante a ressurreição de todos os homens, como disse Paulo em 1 Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Primeiramente Cristo, que é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e no final a ressurreição de todas as criaturas. A ressurreição do Senhor também assegura-nos da certeza de um julgamento vindouro. Paulo, discursando lá no Areópago, em Atenas, em Atos capítulo 17, no versículo 31, ele declara: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha que palavra preciosa essa. Deus julgará o mundo com justiça, por meio de um varão, por meio de um homem que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição do Senhor é a âncora da nossa fé, é a garantia da nossa fé em Cristo Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 8 diz: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos de Cristo Jesus. O túmulo não encerrou o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante como Lucas, que escreveu o Evangelho, que recebe o seu nome, escreveu também o livro de Atos, e ele inicia o livro de Atos assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nos evangelhos nós temos as coisas que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Mas no livro de Atos nós temos as coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar. E o livro de Atos termina de uma maneira assim bastante brusca, porque Jesus ainda continua fazendo as mesmas coisas. Ele continua salvando, perdoando, abençoando o seu povo, dando-nos a sua graça, e não só isso, sustentando todas as coisas pelo seu poder maravilhoso. O túmulo, então, não encerrou o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos um Cristo vivo,
e não um Cristo morto, um Cristo que morreu, mas ressuscitou, um Cristo que nos vivifica, que nos atende, que nos abençoa, como Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3 a 4, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Que palavra preciosa essa de Pedro. Infeliz será toda criatura que ainda adora um Cristo frio, um Cristo inerte, um Cristo indiferente, um Cristo na cruz. Sem dúvida, ele foi à cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou e disse: eis que estive morto, mas estou vivo, e tenho na minha mão a chave da morte e a chave do inferno. Quem adora um Cristo morto não terá paz, não terá alegria no coração, mas o que adora o Cristo ressuscitado, esse experimentará a verdadeira paz, como disse o Evangelho de João no final, no capítulo 20, versículo 19 a 21. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esta paz maravilhosa que o Cristo ressuscitado nos concede. Ele pode dizer no Evangelho de João: a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Aleluia. Podemos crer nele, crer no Pai e crer nele. Então o cristão pode afirmar, como o apóstolo São Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. E nós podemos afirmar que o nosso Redentor, como diz o patriarca Jó, ele é vivo, ele está vivo. O cristão tem um intercessor aqui na terra e outro junto ao Pai. Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. E ele enviou o Espírito Santo, que é o nosso advogado, o nosso paráclito, aquele que está conosco. Mas junto ao Pai nós temos um advogado, como escreveu São João: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, aquele que pagou o preço da nossa salvação. Então a ressurreição de Cristo é a segurança da ressurreição final de todo o seu povo. Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14, ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A ressurreição é certa. João, o Evangelho de João, Jesus disse que chegará o dia que todos ouvirão a voz do Filho do Homem, a voz do Filho de Deus, e ressuscitarão, uns para a vida eterna. Infelizmente, outros ressuscitarão para vergonha e horror eterno. Mas sabemos que quando Jesus Cristo voltar agora, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos então serão transformados, e todos nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor da glória. É nessa esperança maravilhosa que viviam os apóstolos de Cristo, todos os servos de Deus do passado. Como disse Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas sabemos que Cristo morreu, mas ele ressuscitou, e a ressurreição de Cristo é a garantia segura da nossa própria ressurreição. E nós um dia seremos ressuscitados pelo Senhor, para estarmos para sempre com o Senhor da glória, porque nem a morte poderá nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste domingo da Páscoa, quando celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus, que o Senhor possa encher o seu coração de alegria, aquela mesma alegria que encheu o coração de Maria Madalena e outras mulheres quando foram ao túmulo e viram já o Jesus ressuscitado. A mesma alegria que inundou o coração daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se revela para eles, eles retornam a Jerusalém com o coração jubiloso. Nós vimos o Senhor esteve conosco. A mesma alegria que encheu o coração dos discípulos quando Jesus vai ao encontro deles no mar da Galileia e come pão e peixe com eles e restaura a vida do apóstolo Pedro, que estava totalmente desanimado porque havia negado o Senhor Jesus. Então a ressurreição de Jesus nos renova, a ressurreição de Jesus enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de uma alegria indescritível, alegria de pertencer a um Cristo ressuscitado, mas ele enche o nosso coração de alegria, porque ele agora vive na nossa vida. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Ele mora nas nossas vidas pelo poder maravilhoso do seu Espírito Santo. Então ele está dentro de cada um de nós, pelo Espírito que nos foi concedido. Espírito que é a garantia, é o selo, é o penhor da certeza da nossa ressurreição final. Nos alegremos nesse dia. No mundo passamos por lutas, por provações, mas será por pouco tempo. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, e estaremos na presença dele com um corpo imortal, com um corpo incorruptível, com um corpo de glória, onde não haverá mais enfermidade, não haverá peste alguma para alcançar aqueles que terão um corpo imortal, um corpo glorificado. Esta é a esperança maior da igreja do Senhor Jesus, do povo de Deus, a certeza que o nosso Senhor ressuscitou, e um dia seremos ressuscitados também, para estarmos para sempre com o Senhor da glória. Que Deus abençoe o seu coração, que o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, reine hoje na sua vida, na sua experiência, para você estar para sempre com o Senhor da glória. Quero fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus, por dar o seu Filho para pagar o preço da nossa salvação, entregar ele na cruz por causa dos nossos pecados, mas ressuscitar também para nos declarar perdoados diante do Pai. Pai Celestial, muito obrigado pelo seu imenso e grande amor, a ponto de não poupar o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou na cruz do Calvário. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor ressuscitou o seu Filho ao terceiro dia, vencendo os grilhões da morte, porque a morte não podia detê-lo, porque ele é o Filho do Deus Altíssimo e nunca cometeu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abençoa, meu Senhor, todos que tiveram a oportunidade de ouvir, ver esta mensagem, que o Senhor possa encher o coração de cada um de fé, de esperança e amor, e a certeza da vitória, que em Cristo Jesus nós estamos seguros para sempre. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, o teu povo, pois eu te peço tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, nesse momento, nós vamos celebrar a Santa Ceia. Nós estamos ausentes fisicamente por esses dias, espero que em breve nós estaremos já reunidos na nossa igreja, mas o primeiro dia da semana é o dia que nós celebramos a vida do Senhor Jesus, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, e nós fazemos isso participando da ordenança que o Senhor nos deu, da ceia do Senhor, a Santa Ceia, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, anunciando a morte do Senhor Jesus, mas na certeza gloriosa que ele voltará um dia para estarmos para sempre com o Senhor. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26,
No versículo 26 diz que enquanto eles comia a Páscoa, Jesus pegou um pão e ele deu graças e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Disse Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Comamos, portanto, do pão neste momento, relembrando a vida do nosso Senhor Jesus. Jesus disse: examinai a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Comamos do pão em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus disse: e após haver ceado, tomou Jesus um cálice e abençoando, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecado. Disse Jesus: tomai e bebei, isto é o meu sangue que é dado por vós. Bebamos do cálice. A palavra do Senhor Jesus diz que após eles terem comido do pão e bebido do cálice, o Senhor cantou um hino e eles partiram para o Monte das Oliveiras, aonde Jesus então vai orar e interceder e dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, seja a tua vontade. E ele ora por 3 vezes e entende que essa era a vontade do Pai, que ele participasse daquele momento, da cruz do sofrimento, que não foi fácil para o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ele soa ali gotas de sangue, mas ele vai à cruz e paga o preço da nossa salvação, porque ele sabia que após o seu sofrimento, o Senhor haveria de levantá-lo para estar para sempre com o seu Pai e também com o seu povo, como disse Mateus: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Estamos sentindo muita falta da comunhão com os irmãos, das nossas celebrações ali, momento quando nós louvamos o Senhor na igreja, participamos da mensagem, da ceia do Senhor, todos juntos ali. Sempre depois da ceia, nós temos aquele momento especial de adoração a Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Sei que a maioria dos irmãos estão depositando seus dízimos nas contas que nós temos no Banco do Brasil, também lá no Banco Santo André. Mas se porventura você está impossibilitado de fazer isso através ao banco, nós temos pessoas na igreja o tempo todo, nosso zelador, o Elias. Se você quiser ir na igreja e entrar lá no templo e colocar dentro do gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta, apesar desse momento de quarentena em casa, os nossos compromissos continuam os mesmos com os nossos funcionários, com o pagamento de água, de luz, todas as nossas despesas normais, elas não diminuíram em nada. Eu quero louvar a Deus pela fidelidade dos irmãos, das irmãs, pela generosidade da nossa igreja, uma igreja generosa, uma igreja comprometida com Deus, com o reino de Deus, uma igreja que é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Que Deus possa te abençoar. Então, se porventura alguém está impossibilitado de fazer isto, de transferência bancária, você pode ir lá na igreja e pede para, se o templo não estiver aberto, você pede alguém para abrir o templo lá e você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta. Se você não puder levar, pessoas mais idosas, pedir alguém para levar, então depois o nosso tesoureiro vai dar visto no seu envelope o comprovante da sua contribuição. Que Deus abençoe sua
vida, meu querido irmão. E eu quero trazer outra mensagem à noite. Eu vou falar também sobre a ressurreição do Senhor Jesus hoje à noite. Acompanhe a mensagem hoje à noite às 19h30. Eu tenho uma palavra do Senhor para o nosso coração. Esse tema da ressurreição me empolga, mas eu acredito que ele empolga todos os cristãos, todos os filhos de Deus. Que Deus te abençoe e até a noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.